Oi, Hebreus. Esses dias eu fiquei imaginando uma coisa e eu fiquei pensando, se eu pudesse conversar com a Jaqueline de 20 anos, quando eu tinha 20 anos, né? O que eu diria para ela? E assim, antes de dar qualquer conselho, eu daria um abraço, porque eu sei o quanto ela estava cansada de dar conta ou de tentar dar conta de tudo sozinha, sabe? Depois eu olharia para ela com calma e diria para ela que ela não precisa resolver a vida inteira dela aos 20 anos. Que ela vai errar, ela vai recomeçar, ela vai tentar e tentar de novo. Eu também diria para ela não se comparar tanto com as pessoas, porque cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem a sua história. E a sua história, ela não é uma corrida, né? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Durante muito tempo eu me cobrei muito, principalmente por eu não estar estudando nessa época dos meus 20 e poucos anos, né? Assim que eu me formei. Gente, eu me cobrava assim ansiosamente por isso, porque eu não estava estudando. E eu vou explicar para vocês. Eu ficava vendo as pessoas entrando na faculdade e se formando, construindo carreira, né, novas. E era tudo que eu queria, aquilo, sabe? E aí aquilo me gerava uma ansiedade muito grande. Só que durante muito tempo eu projetei o fato de eu não estudar a morte da minha mãe. E assim, como eu até falei em outro vídeo, né? Com o tempo eu aprendi que o que eu não fizer, o que eu não faço, o que eu deixei de fazer, né? Das coisas, para as coisas darem certo, a partir do momento que eu tinha consciência, as outras pessoas não têm essa responsabilidade, sabe? E eu demorei a ressignificar isso. Eu ressignifiquei isso com uma consulta com um psicólogo. Olha só como as coisas mudam. Gente, a minha infância inteira, a minha adolescência, quando eu me formei principalmente, eu trabalhava, né? Morava sozinha, trabalhava, não tinha condições de estudar. Né? As pessoas, elas julgam muito. Ah, mas hoje em dia tem Enem, tem isso, tem aquilo. Realmente tem. Mas ninguém para pensar numa pessoa que ela é sozinha. Então, mesmo que eu conseguisse uma federal, algo do tipo, às vezes você tem gastos com moradia, com comida, com transporte. E eu não tinha um auxílio para isso, né? Então, na época, eu projetava muito na morte da minha mãe. Porque eu ficava o tempo todo me martirizando com isso e pensando assim, se a minha mãe tivesse aqui, eu estava estudando. Se a minha mãe tivesse aqui, eu estava estudando. Se a minha mãe tivesse aqui, eu estava estudando. Gente, isso era tão assim, demais, que eu ficava mal. Eu não parava de pensar isso. O tempo todo a minha cabeça era isso, sabe? O tempo todo. Se minha mãe tivesse aqui, isso. Se a minha mãe tivesse aqui, eu conseguia. Se a minha mãe tivesse aqui, eu conseguia. E aí, um dia, eu fiz uma consulta com um psicólogo. E ele virou pra mim e falou assim, mas a sua mãe não tá aqui. E aí? O que vai adiantar você ficar pensando isso o tempo todo, sendo que ela não tá aqui mais? Porque você pode tentar, você pode ir lá e tentar fazer. E se não dá pra você agora, você não precisa correr. Você não precisa se cobrar dessa forma. Gente, bastou ele falar isso pra mim, eu ressignifiquei. Nunca mais eu me cobrei em questão à faculdade, nunca mais eu me cobrei. Não que eu não deveria me cobrar, tá? Isso é até assunto para outro vídeo. Eu acho sim que hoje em dia eu teria investido tempo em estudo e não em morar sozinha, se eu pudesse. Mas enfim, foi a minha prioridade que eu escolhi, não me arrependo. Mas com uma palavra eu ressignifiquei isso. Eu parei de projetar a culpa dos meus não estudos à minha mãe, sabe? Ao fato dela não estar aqui. E entendi que eu não precisava ficar me cobrando. Gente, foi assim, ó. Eu tirei um peso enorme de mim. Com uma consulta, eu tirei um peso enorme de mim. Então, assim, às vezes a gente escuta uma coisinha assim que a gente vê como boba, mas que ressignifica, sabe? No dia, ressignificou demais pra mim. Melhorou muito esse pensamento que eu tinha. E, assim, em 2024, eu consegui passar na UFV para agronomia. Era meu sonho aqui em Florestal. Aqui perto de Paraná. Eu moro em outra cidade, né? Florestal é aqui perto. E aí eu consegui passar na UFV, mas eu achava que o curso era meio período e era integral. E aí foi um baque pra mim, porque eu fiquei super feliz no dia, gente. Super, super. Eu chorei igual criança. Eu liguei pro meu irmão, contei pra ele, fiquei tão feliz.
E aí, depois bateu o baque, que era integral. E eu falei assim, eu não tenho condições de ir todo dia e voltar, eu não tenho como sobreviver, eu não vou ter dinheiro, se eu sair do meu trabalho só para estudar, eu não vou ter dinheiro para eu pagar. Eu sei que o governo hoje em dia tem alguns auxílios, mas, enfim, né? Eu precisava resolver tudo muito rápido. E aí, e não seria o suficiente, talvez, né, gente? Então, eu tive que desistir desse sonho. Só que eu não me cobrei, sabe? Eu não me cobrei mais como eu me cobrava antigamente. Eu aceitei que a minha realidade era aquela dali, sabe? Eu também já quis muito fazer psicologia, mas também o orçamento não entrava na minha realidade, né? Porque eu morava sozinha, etc. Então, não era, assim, meio que impossível. Hoje em dia, eu estudo outra área e me sinto realizada, sim, sabe? Eu ainda estou estudando, mas o que estava no meu contexto é algo que combina comigo e que eu tenho certeza que tem algum propósito, sabe? E aí, o que eu fiquei pensando com tudo isso, né? O problema nunca foi eu não ter capacidade de ir lá e fazer, de ir lá e conseguir. O problema é que naquela época da minha vida eu estava tentando sobreviver, né? E sobreviver também exige coragem, entendeu? E hoje, gente, eu não me cobro mais, porque eu entendi que não existe atraso quando você está fazendo e dando o seu melhor com os recursos que você tem, entendeu? Nem todas as pessoas começam na mesma linha de partida. Algumas começam construindo uma carreira, outras começam tentando sobreviver, né? Que foi o meu caso. E isso muda completamente o tempo das coisas. Hoje eu olho para trás e eu não me culpo mais por isso. Eu olho com respeito, porque talvez aquela Jaque lá atrás que eu cobrava demais para conseguir, para dar conta, ela estava muito ocupada tentando sobreviver, fazendo o possível e o impossível para ela continuar em pé, sozinha, entendeu? Então, talvez hoje, eu acho que a maior conquista não é nem eu estar estudando hoje, mas eu acho que a maior conquista é o que eu aprendo com as minhas experiências, sabe? Eu acho que no final tudo vira amadurecimento, tudo vira um aprendizado, e conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo mais e mais, e a gente vai se perdoando e vai entendendo o porquê das coisas acontecerem como elas têm que acontecer.